Glória a Deus. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom é estarmos na casa do Senhor e poder exaltar o seu santo nome. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E estou feliz por juntos nós podermos buscarmos essa face do Deus maravilhoso. Amém? Querido, quero dar desde já a todos um feliz Dia dos Pais, a todos, aos pais, que com muita luta aí, com muito labor, suor, tem levado sustento junto com a sua esposa, suas casas, em nome de Jesus, o alimento para a sua casa. Feliz Dia dos Pais a todos. E nós estamos muito felizes em poder expressar a nossa alegria. Existe uma autoridade muito grande sobre a vida de um sacerdote. Essa é a realidade. Sempre que nós vemos um sacerdote na casa do Senhor, você pode ter certeza, muitas vezes a família dele está todinha junto com ele. Por quê, pastor? Porque Deus deu uma autoridade sobre a vida dele, para que ele possa orientar a sua casa. Então, geralmente os filhos, eles tendem a olhar para o seu pai como uma peça de segurança, como se fosse algo que pudesse sustentar aquela casa. E essa é a realidade e a autoridade que Deus deu sobre um pai para o sustento da sua casa. Então, toda vez, geralmente, quando nós falamos de evangelho, como nós vimos na palavra do Senhor, aquele carcereiro, quando se converteu, a casa dele toda também se converteu, porque geralmente ele tem essa tendência. Então, que vocês sejam guardados pelo Senhor Jesus Cristo, que o Senhor oriente e direcione a vida de vocês no evangelho de Cristo Jesus, para dar direcionamento em nome de Jesus à casa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 14. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Essa versão que eu vou ler aqui é a versão King James, que talvez seja diferenciada aí da sua, tá bom? Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia lhe dado. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou de seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou ao Senhor: 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente, o que tinha apenas 1 talento explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e junto onde não semeei, então por isso ao menos deveria ter investido o meu talento no banco, para que
quando eu retornasse, eu recebesse de volta muito mais com juros. Sendo assim, tira dele o talento que lhe confiei e dai-vos aos servos que agora está com 10 talentos. Pois o que tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dente. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Pai Celestial, nessa noite, pois queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus, e sair cheios da tua presença. Queremos, Pai, ser alimentados pela tua palavra, pelo teu direcionamento, pois de ti, Senhor, nós saímos e precisamos, Senhor, retornar a ti como o Senhor da nossa vida. Ainda, Pai querido, que o homem possa encontrar meios, não existe outro, Senhor, a qual possa dar direcionamento, a qual possa estabelecer a vida do homem, senão aquele que o gerou. Assim eu te peço, Pai Celestial, nessa noite, trabalha no nosso entendimento, no nosso coração, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor, para ser mudados e moldados. Deus poderoso, eu também te peço nesse momento, que toda obra do inimigo nas regiões celestiais sejam dissipadas agora, na autoridade e no poder do teu santo e precioso nome. Nós repreendemos eles, Senhor, pois eles não têm parte, não têm herança conosco. A nossa herança está em ti, Jesus, pois tu és o nosso Senhor e nos compraste com o teu sangue. Assim fala conosco essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Essa noite é uma noite muito abençoada, principalmente para nós que somos nós, né, pais de famílias. Aí o Senhor tem lhe entregado essa força, esse talento aí para administrar a casa, né? Que hoje o Senhor possa lhe dar sabedoria para você conduzir a sua casa, conduzir a sua família em conformidade com a palavra do Senhor e de acordo com Ele, como Ele quer. Primeiro, que quem constituiu a família foi Deus. Amém, irmãos? Está escrito em Gênesis, no capítulo 3, lá no capítulo 2, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa ou mulher, e ambos serão uma só carne, e eles viverão. Então estão ali, quem constitui um casamento é Deus, né? Quem disse que esse direcionamento seria dado é Deus. Pastor, por que meu casamento não dá certo? É porque está procurando no lugar errado. Quando procurar em Deus vai dar certo, porque se quem constituiu foi Deus, só quem pode ter o resultado e o direcionamento para uma família é Deus. Então nós confiamos em Deus, e aqui nós temos 2 líderes, né? 2 líderes não, é um, porque é só um, né? Uns líderes abençoados, chamado pastor Evandro e a missionária Cleide, que estão no direcionamento do seminário de casais esse ano, que vai ser bênção de Deus para os casais. É R$300, né, esse seminário. Não vai ser na igreja, vai ser em um local específico que nós já contratamos, mas receberemos ali uma palavra para o nosso casamento, para a nossa família, para nosso lar. E mais uma vez digo, quem instituiu família foi Deus, quem instituiu o casamento foi Deus. Então quem tem o direcionamento para que isso possa dar certo é Deus. Amém, irmãos? Foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher. É Ele quem diz aonde vai dar certo, aonde está errado, aonde está falhando. Em todas as escrituras Ele vai nos dar todas essas peças para que a gente possa estabelecer a nossa casa no Senhor Jesus. É só você ler que você vai entender que os princípios de um casamento, os princípios de uma família estão nas sagradas escrituras, porque foi Deus que assim o constituiu. Aí nós entendemos que a partir da família nós temos comunidade, nós temos cidade, nós temos estados e nós temos países. A família é a base fundamental disso, e que a sua família seja estabelecida nessa base cristã e verdadeira, para que sua família seja estabelecida na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, dando essa informação, creio que Deus vai abençoar a sua casa e a sua família. O texto nos revela
a questão de talentos. Amém? Talentos, o talento é entregue a nós. Desde quando nascemos, a gente já tem algum talento gerado em nosso coração. E aqui eu vou abrir uma aspa desde já do início da pregação, para que a gente não possa confundir um talento com um dom espiritual. Por quê, pastor? Porque talento eu posso passar para alguém. Por exemplo, eu toco bateria, posso ensinar alguém. Porque talento a gente multiplica, a gente faz. Só que dons espirituais a gente não passa. Como? Pastor, eu tenho um dom de cura. Tu não vai enfiar a tua mão na cabeça de alguém e dizer recebe o dom de cura, porque quem dá o dom de cura é o Espírito Santo. Você não pode fazer isso, amém? Então, dons espirituais é uma coisa, talento é outra. O que é talento, pastor? Talento é uma aptidão que já tem em nós para que a gente possa exercer algo e estabelecer assim, trazendo crescimento. Talento você não usa simplesmente só na igreja. Nós não estamos falando simplesmente de um estabelecimento onde você vai gerar para que você possa crescer. Mas talento você utiliza onde? Como acabei de dizer, no casamento, onde você vai aprender. Onde você vai aprender aonde? Lá no seu trabalho, você tem um talento, você desenvolve. Aqui na igreja você também usa os seus talentos, como esses, né, os meus filhos que estão aqui em cima, aprenderam a tocar, estão tocando. Então isso é talento, ele vai se multiplicar. E o texto fala de talento que se desenvolve, talento que vai se desenvolvendo. E talento, irmãos, não é para enterrar. O texto está dizendo que talento era para ser mostrado. Amém? Eu tenho um talento, eu preciso mostrar o que eu sei, eu preciso mostrar o que eu preciso fazer, aonde eu preciso melhorar, porque quanto mais você se retrai, mais você enterra aquilo que Deus te entregou. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, Jesus está dando a parábola dos talentos, olhando para nós e dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem, um senhor, que possuía bens e repartiu entre os seus servos, para que eles pudessem multiplicar, mas ele repartiu de acordo com a capacidade de cada um. Então vamos lá. Esse Senhor é chamado de Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos criou, nos formou, e como diz a Bíblia, já nos conhece desde o ventre das nossas mães, nos entregou o talento. Sim ou não? Para você sustentar sua casa, você precisa desenvolver uma profissão, você precisa desenvolver algo para que você possa trazer o recurso. Sim ou não? Todos nós precisamos desenvolver algo para que a gente possa trazer recurso para a nossa casa. Todos nós precisamos aprender algo para a gente retornar novamente. Ainda que você não conheça, por exemplo, pastor, eu não sei. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como vendedor. Então eu precisava desenvolver o relacionamento pessoal para que eu pudesse vender. Sim ou não? Sim. Então desenvolver o relacionamento pessoal era algo fundamental para que eu pudesse desenvolver a venda, para que eu pudesse ganhar e trazer o pão de cada dia para minha casa, para que meus filhos pudessem se alimentar, para que o pão possa chegar à mesa. Então eu precisava me desenvolver naquilo que eu estava exercendo. E assim as demais funções. Você, quando quer trabalhar em um hospital, você precisa fazer técnica em enfermagem. Você, quando precisa trabalhar em administração, você precisa se formar em alguma coisa e desenvolver o que? Esse talento, para que você possa ter novamente a retribuição daquilo que você um dia trabalhou, conquistou, estudou, para que você possa desenvolver. E Deus, Ele dá esse talento a todos nós. Todos nós temos um talento que Deus nos deu para que a gente possa desenvolver. Um talento que Deus nos deu para que a gente possa crescer. Só que, de acordo com a nossa capacidade, Deus nos entregou esse talento. E a pergunta que nós fazemos hoje aos nossos corações: o que Deus tem nos confiado?
o que Deus tem colocado em suas mãos, o que você tem recebido de Deus para que você possa trabalhar, o que você tem feito. Como disse a missionária a respeito de dízimos e oferta, nós falamos a respeito disso, mas nós sabemos que Deus nos deu força, Deus nos deu ânimo, saúde, para a gente trabalhar todos os dias. Ele nos levanta para que a gente possa cada dia ganhar o nosso pão, porque se nós repararmos, aquele que nos formou desde o ventre do pó da terra, se nós formos entender desde o princípio, você vai trabalhar, você vai conquistar, mas na hora da sua partida, tudo você vai deixar. Sim ou não? Como é o nome disso? Salomão olhou e disse assim: isso Deus fez para que o homem entendesse que nada é dele, e o resultado de tudo é a mesma coisa. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Aí você trabalhou, você conquistou, você foi lá, aí tu veio sem nada e Deus olha assim: agora tu deixa. Imagine só, porque você não conversa com Deus, imagine só você conversando com Deus, Deus olhando para você e dizendo: está na hora de partir, agora deixa tudo que tu tem, que tu precisa voltar para onde tu veio. Porque muitos dizem que a vida, nós temos um parâmetro, né? Nasce, cresce, aí vai se reproduzir, vai envelhecer e vai morrer. Só que a vida é o princípio, não é o final. Porque depois da vida vem uma eternidade. Se vem a eternidade depois da vida, então a vida é o começo e não o final. Tanto é que existe algo que Jesus está falando a um jovem que está conquistando muitas riquezas, e ele diz para o jovem: ei louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu dará em troca da tua alma? Porque nós estamos cuidando muitas vezes do corpo exterior, mas não estamos entendendo que a eternidade dura mais do que 60 anos. Mas não temos a compreensão de que a eternidade dura mais do que 92 anos, 94 anos e mais do que minha bisavó que morreu com 98. Então nós precisamos entender que a eternidade dura mais do que esse tempo. E a pergunta é: como tu quer viver na eternidade? Porque aqui você determina, aqui você fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, mas a nossa vida, ela tem espiritualidade. Nós somos seres espirituais. Por mais que você não queira e olhe para você como carne, só que se você morrer com problema de coração, não tem como botar um coração lá e depois bombear, porque não vai mais voltar. Por que não vai mais voltar? Porque o tempo acabou. Jesus disse, Deus disse, já está no momento, expirou o teu tempo. Implante só se faz enquanto está vivo, depois que morre já era, não é verdade? Por quê? Porque nenhum ser humano tem capacidade de trazer de volta aquele que morreu, a não ser Jesus Cristo, que ressuscitou a Lázaro. O que isso significa, pastor? Que a vida não termina aqui, ela é só o princípio aqui, ela só inicia. O resultado é que tu vai viver na eternidade, depois daquilo que você viveu aqui. E é com esses talentos que você vai desenvolver a sua vida. É com esses talentos que Jesus está dizendo: eu vou vir e vou prestar conta. Você sabe por quê? Porque você pode utilizar uma palavra chamada semente para todas as circunstâncias que você desejar. Só que o detalhe de quem semeia a semente é que você pode plantar o que você quiser, mas a colheita, ela volta com aquilo que você plantou. Porque, como nós já bem dizemos, Ele nos dá a oportunidade de plantar, mas não dá exatamente a escolha do que queremos colher.
Não entendi. Pois é, se você plantar ódio, você não vai colher amor. Não tem como plantar uma mangueira e chegar lá no pé e dizer: agora eu quero colher uma maçã. Não tem como pegar esse talento que você tem e fazer algo mal e depois querer colher algo bem. Não existe isso. Ou a gente colhe o que é bem para colher de volta aquilo que nós plantamos, ou na hora da colheita você não tem mais escolha. Por quê, pastor? Porque Ele te deu a semente, o talento que é para ti se utilizar e para teu crescimento. Mas a pergunta é: como é que tu está utilizando o teu talento? Como é que tu está desenvolvendo o teu talento? Tu quer outra questão de evangelho? A Bíblia diz que o nosso julgamento, na palavra, nós seremos julgados segundo a intenção do nosso coração. A gente não vai ser julgado pela nossa atitude, não. Porque tem gente que tem uma atitude boa, mas o coração está totalmente corrompido. Eu tenho certeza que por esse meio você já viu no Facebook alguém entregando uma cesta básica e batendo uma foto, né? Pois é, a atitude é boa? Sim ou não? É, irmão. É ou não é? Ajudar alguém é bom? Só que a intenção do coração dele é boa? Pois é. A Bíblia fala que nós seremos julgados segundo a intenção do nosso coração e não segundo o que tu faz. Porque a intenção é diferente da atitude. A intenção de ajudar muitas vezes é querer algo em troca, como eu já preguei aqui e disse. Alguém olhou para mim e disse assim: olha, o favor é uma moeda de troca, ou seja, eu estou ajudando querendo algo em troca. Então você não está ajudando, você está investindo, né? Uma coisa é você dar e dizer: eu quero algo em troca. Outra coisa é você dizer: não, toma aqui, Deus mandou te dar, e ponto final. Então, o nosso coração, irmãos, o nosso coração, a nossa atitude, você vai ver que a palavra de Deus, ela tem a capacidade de julgar esses pensamentos. Ela tem capacidade de adentrar o nosso coração e fazer o discernimento entre alma e espírito, para que a gente possa entender o que é que nós queremos da nossa vida, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, nós estamos adentrando em que campo, que tipo de situação nós estamos desenvolvendo na nossa vida. Tem gente que tem talento para enganar, que é horrível, né? Mas é um talento. Se ele usasse o talento dele para falar a verdade, ele ganhava muitas almas para Jesus. Mas ele não vai, ele não usa. Mas o talento foi dado. Você conhece alguém que faz amizade rápido? Você já conheceu alguém que chega, parece que... Eu tenho um filho, o meu menorzinho, tá ali ele ali, ó, né? Josafá, irmão, conversa com todo mundo na igreja. Ele tem uma facilidade muito grande. Onde ele vê criança, ele vai desenvolvendo. É um talento? É, mas a pergunta é: o que tu está fazendo com esse talento, né? Como é que você se desenvolve? O que tu tem feito com aquilo que Deus vai te dar? Tem gente que tem essa capacidade. A gente conhece um cidadão que ele tem uma capacidade muito grande de se desenvolver, mas tem uma capacidade muito grande também de destruir o relacionamento que ele construiu. Por quê, pastor? Porque eu não sei lidar com as situações, eu não procuro. Talento, irmãos, ele não é simplesmente vindo de Deus, ele é desenvolvido. Está escrito, é só você pegar o dicionário e vai ver que talento é aquilo que a gente pode desenvolver, aprender e desenvolver. E talento também é aquilo que a gente vem já na nossa vida, é nato, você aprendeu, ninguém te ensinou, mas você aprendeu. Está aqui o pastor, né? Ninguém nunca me ensinou a tocar bateria, mas eu aprendi a tocar. Veio de talento, vem. Mas você talvez possa aprender. Então tem coisas na nossa vida, exemplo, talento que nós precisamos buscar. Eu, por exemplo, vou falar de família. Vamos falar de família, de casa, de relacionamento, de filhos, de pai e de mãe. Hoje você tem uma família, Deus te deu. É um talento, são vidas que Deus colocou na tua mão, mas aí tem alguma coisa dando errado no meio. O que você faz?
você procura consertar, sim ou não? Você procura colocar as coisas no lugar, sim ou não? Você não vai deixar a família que Deus te deu se desgarrar, irmão, se acabar. Você vai procurar colocar no lugar. Só que para você procurar colocar no lugar, você precisa aprender algo que você ainda não sabe. Né, pastor Evandro? Precisa de um aconselhamento, precisa de alguém para dizer assim: eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. E aqui eu vou lhe dar um recado, outro recado para você, para que você possa aprender a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e sareis. Está escrito lá em Tiago. Porque a oração do justo pode muito em seus... Pois é, o texto ele não se separa. Apesar de muitos pregarem ele separadamente, o texto não se separa, missionário. Ele está dizendo para te confessar o teu pecado para alguém que é justo, porque ele vai orar por ti para que dê certo. Não é para confessar para qualquer um, não é isso que o texto está dizendo. Você está errado. É porque muitas vezes, como eu falei, o texto ele usa separadamente. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Aí vamos pregar só na oração do justo, mas o texto não começa assim. O texto diz: confessa o seu pecado uns aos outros, porque é a oração do justo. Confessa o teu pecado para quem pode te ajudar. Confessa o teu problema para quem pode te ajudar. Confessa o teu problema para quem vai estender a mão, orar contigo, e não para quem vai piorar a tua situação. Por quê, pastor? Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Imagine que tu está na roda dos escarnecedores, querendo aprender algo para melhorar o teu relacionamento, e o conselho que tu tem é para piorar. Eu duvido, irmão, na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que não servem Jesus, vi um conselho bom para ti. Eu duvido você sentar na roda dos escarnecedores e alguém dar um conselho para ti: olha, ama a tua mulher, olha, ama a tua família, cara, não larga. Eu duvido. Não tem. Por que não tem? Porque não tem palavra, não tem Deus na vida. E quando nós não temos Deus na vida, todo tipo de conselho, e para quem nós pedimos, muitas vezes não está autorizado. E aí nós encontramos um segundo problema maior ainda. É quando alguém que muitas vezes é casado, aí vai encontrar e pedir um conselho de alguém que nem casado é, e muitas vezes pede um conselho de alguém que já separou umas 300 vezes, né? Aí pronto, aí que não vai desenvolver mesmo. Porque esse tipo de talento, irmão, nós vamos atrás, nós vamos buscar, nós vamos pedir de Deus, nós vamos nos orientar. Pastor, eu quero servir na casa do Senhor, como eu faço? Você reparou, eu costumo sempre usar esse tipo de exemplo, né? A questão do diaconato. Quando nós vamos falar de diaconato, a primeira coisa que o cara aprende aqui na igreja é servir o copo de água, porque ele vê os diáconos servir, né? Então, tudo que a gente aprende, olha, a gente vai aprendendo, mas o diaconato ele vai além disso. É oração, é busca. Então é um aprendizado. Eu posso buscar, eu posso melhorar. Ele está desenvolvendo os seus talentos, ele está desenvolvendo aquilo que Deus deu para ele. Porque talvez tu tenha um talento, mas esteja limitado. É que nem versões, né? Quem trabalha aí com tecnologia sabe, né? Ah, eu tenho essa versão, mas não está pegando. Tem que, né, baixar lá uma outra versão para poder pegar algo, né, pastor? Aí baixar uma versão para poder melhorar. E o que você está fazendo para melhorar? O que você está fazendo para desenvolver? O que você está oferecendo para Deus? O que você está oferecendo para a sua família? O que você está oferecendo no seu trabalho? O que você está oferecendo no seu relacionamento de amizade? O que você está oferecendo no seu relacionamento com os seus filhos?
O que você está oferecendo no seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? O que é que tu está desenvolvendo no reino de Deus? Porque o reino de Deus é desenvolvimento, salvação é desenvolvimento. Filipenses, Paulo nos ensina dizendo: desenvolvei a vossa salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Paulo vai nos orientar e dizer: aquele que mente, não menta mais; aquele que não trabalha, passe a trabalhar; aquele que enganava, que possa falar e agir com a verdade. Ou seja, salvação é um desenvolvimento. Nós precisamos melhorar a cada dia, nós precisamos desenvolver a cada dia. Esse desenvolvimento se chama talento no reino, a qual nós precisamos gerar e ser melhor. Pastor, eu não tenho. Então tu precisa buscar. Ele tem quantos? 5 talentos. Mas ele precisou buscar mais 5. Ele disse: eu tenho 5. Eu tenho 5 talentos, mas eu vou buscar mais 5. O outro tinha 2 talentos e ele disse: mas eu vou buscar mais 2. O que Jesus hoje quer fazer na tua vida é fazer com que tu aumente em graça, em conhecimento e nos talentos que Deus já te deu. Pastor, um dia eu pregava o evangelho, e por que não prega mais? Jesus quer que você hoje comece a desenvolver os talentos que Deus te deu. Sabe aquele desejo no coração que Deus colocou para que tu possa desenvolver, né? Eu vim no ensaio das mulheres aqui, que elas estavam dançando, desenvolvendo. Aí a Eliane com a missionária Luciana no carro dizendo assim: pastor, missionária, no pensamento a gente fez tudo, mas quando vai para o prático parece que trava tudo. Mas elas estão desenvolvendo, porque no pensamento a gente desenvolve, mas na hora da prática que o negócio... Mas qual é a situação, pastor? A situação é que nós precisamos persistir. Esse homem que tinha 5 talentos, ele não foi simplesmente lá, chegou e foi facilidade para ele ganhar mais um, para ele ganhar mais um, para ele ganhar mais um. Não é. Se eu for perguntar aqui para você hoje, o que você fez para ter hoje uma profissão? Foi fácil? Você tem que disponibilizar tempo para estudar. Você teve que disponibilizar tempo para estar lá estudando, fazendo a prova para melhorar. Sim ou não? Você estava adquirindo talento, sim ou não? Mas foi fácil? Não, você teve que abdicar da família, desse tempo. Você tem que dormir tarde, porque tinha um trabalho para fazer, mas eu precisava melhorar. Eu precisava desenvolver. Aí você faz um curso, porque talento a gente não adquire assim simplesmente de uma hora para outra. Pelo contrário, a gente vai lá, luta, aprende para que a gente possa desenvolver. Aí a pergunta é: o que você está desenvolvendo para seu relacionamento pessoal e para a casa de Deus? No seu relacionamento com Deus, o que você acha que você precisa? O que você está precisando para desenvolver o seu relacionamento com Deus? Tá bom? Será que você não está dizendo tá bom? Que pastor, tá bom aqui desse jeito? Não tá. Nós precisamos aprender a desenvolver, a ter mais, a pedir mais de Deus, a sair e a conquistar mais talentos no reino de Deus. Deus tem muito mais a nos dar, mas Ele simplesmente, muitas vezes, quer ver o esforço, quer ver o nosso trabalho. De graça a gente recebe, mas a gente precisa aprender o que nós vamos fazer com aquilo que a gente recebeu. Ou será que você é daqueles que pega aquele talento e começa a dizer, como esse homem aqui disse? Você já reparou no texto que o que tinha um talento deu desculpa? Não, eu sabia quem tu era. Não, eu sabia que tu ia fazer isso. Não, eu sabia que... Irmãos, a desculpa está atrapalhando a tua vida.
A desculpa está atrapalhando o teu relacionamento. A desculpa, ela está atrapalhando o teu crescimento. Toda vez que se dá desculpa, nós encontramos esse alguém que está enterrando um talento, porque nunca dá. Quem tem talento começa a arrumar a solução para o problema. Qual é o problema que tu está enfrentando hoje? Jesus quer te dar sabedoria e talento para resolver esse problema que tu está enfrentando. Como é que eu vou solucionar esse problema? Como é que eu vou desenvolver esse talento na minha vida para solucionar esse problema? Porque isso requer talento. Você não pode enterrar e começar a dar desculpas. Você não pode enterrar e começar a colocar problema nas outras pessoas. Você não pode enterrar e começar a dizer que o problema é os outros, porque toda vez que nós colocamos a nossa vida na mão dos outros, a gente nunca desenvolve. Toda vez que a gente diz que o problema está lá e não está aqui, a gente não desenvolve. A gente precisa olhar para nós e dizer: Senhor, preciso crescer, dá-me sabedoria, dá-me, Senhor, conhecimento, direcionamento certo, para que eu possa aprender a lidar com isso. Talento se aprende. E a pergunta é: o que tu quer aprender? Irmãos, igreja, religião, Cristo, a respeito dessas coisas, não existe vara de condão. Isso daqui não é mágica, irmãos. O que é isso, pastor? Alguém que chega, bota a mão, está pronto, pega, recebe aqui, aí tu vai resolver o teu problema. Não, não existe isso. Nós precisamos aprender a desenvolver o talento que Deus nos deu. Nós precisamos aprender a desenvolver o talento que Jesus já nos deu. E Jesus já te deu essa capacidade. Ele quer que tu desenvolva essa noite. Ele quer que a partir de hoje tu comece a desenvolver esse talento para que tu possa crescer, para que tu possa solucionar esse problema na tua vida. É necessário o crescimento. Você precisa buscar. Você precisa buscar essa graça de Deus. Você precisa buscar esse conhecimento. Você precisa buscar esse aperfeiçoamento para que a sua família dê certo, para que seu ministério dê certo, para que a sua vida comece a andar, para que você comece a desenvolver, para que você possa crescer em fé, buscando sempre em Deus a solução. Senhor, me ensina, me dá o direcionamento. Davi encontrou nas suas orações a fé, um talento extraordinário para que ele pudesse vencer as batalhas. Ele era um guerreiro. Deus já havia derramado sobre ele o Espírito Santo. Ele tinha força, mas ele precisava aprender e a desenvolver. Pastor, eu sou cheio do Espírito. Pois é, Davi também era. Matou urso e leão, mas teve que ir para o palácio aprender a ser rei. Então não adianta ser só cheio. Você tem que aprender a desenvolver o que Deus já colocou na tua vida. Você tem que aprender aquilo que Deus já derramou sobre você. Pastor, eu sou cheio de Deus, eu oro, eu jejuo. Irmão, mas tu está lendo a palavra para desenvolver a pregação que Deus quer colocar na tua boca? Tu está estudando para que Deus possa te usar exatamente aonde é o caminho que Ele quer te colocar? Será que tu está simplesmente na espiritualidade e não está enxergando que Deus quer fazer na tua vida algo muito mais? Que quer desenvolver a tua vida. Davi era um homem
espiritual, adorava a Deus extraordinariamente. Davi buscava a Deus, mas aprendia todo dia a matar osso, a matar leão. Jesus hoje quer te ensinar, através do Reino de Deus, a matar urso e leão todos os dias, para que você possa vencer na vida. Só que é desenvolvimento, é talento. E você tem um talento que Deus já te deu. Você já tem esse talento, você precisa desenvolver. Você precisa crescer. Talvez hoje você esteja parado. Talvez hoje algum problema tenha tomado conta do pensamento, impedindo o desenvolvimento, impedindo o crescimento. Mas Jesus está dizendo: tu tem talento, tu precisa desenvolver. Tu tem o talento que eu já te dei, tu precisa crescer, tu precisa desenvolver e estabelecer o reino de Deus na tua vida. Tudo que nós precisamos é receber o que Deus nos deu e aumentar, para que Ele possa, no dia da sua volta, dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora entra, porque sobre o muito eu vou te colocar. Talvez hoje você possa olhar aqui para você e dizer: o que eu tenho, pastor, ainda não é muito, mas seja fiel. Eu vou continuar orando e buscando a Deus. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou continuar o meu desenvolvimento, porque eu sei que Deus trará o crescimento. Porque a Bíblia diz que aquele que deu a semente, se Ele colocou no seu coração, também Ele é fiel para fazer frutificar a sua sementeira. Ele deu talento para você arar a terra, Ele deu talento para plantar, Ele deu talento para que você possa regar, mas Ele fará crescer aquilo que Ele lhe deu. E como eu faço? Perseverança. Eu preciso perseverar, eu preciso continuar, eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso de Cristo Jesus na minha vida. Se você não for fiel no pouco que Deus te deu hoje, você nunca chegará no muito. Se hoje tu não for fiel naquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos, tu nunca vai desenvolver para algo melhor. Então pare de reclamar daquilo que Deus já entregou na tua vida. Pare de reclamar daquilo que Deus já colocou nas tuas mãos para que tu possa desenvolver. Chegue na sua casa, ore por ela e diga: Senhor, obrigado pela minha casa. Eu sei que foi tu que me deu, é bênção de Deus. Cuide dos seus filhos, da sua família. Cuide do seu ministério que Deus lhe entregou. Aprenda a desenvolver em Cristo Jesus para que você possa crescer. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O que Deus tem colocado hoje nas suas mãos? Seja algo material ou seja algo espiritual, o que Deus colocou hoje nas suas mãos? Hoje eu quero orar pelo que Deus colocou nas suas mãos. Será que não é um projeto que você iniciou pela sua própria vida? E disse: Senhor, estou iniciando um projeto porque eu preciso ser melhor. Aí aconteceu um embaraço e tu deixou de ser melhor por causa desse embaraço? Será que não disse assim: a partir de hoje, Senhor, tu lançou um projeto, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, isso e aquilo, e continuou fazendo?
Será que alguma coisa não frustrou o teu coração e tu parou o desenvolvimento da tua vida? Será que um problema não parou o teu desenvolvimento? Deus te colocou, te deu um talento para te desenvolver, tu quer até desenvolver, tu tem vontade de desenvolver, mas tem algo parando o teu desenvolvimento. Porque esse desenvolvimento requer suor, requer labor, requer ciência, requer perseverança. Ninguém começa com 5 e vai para 10 da noite para o dia. Ninguém começa assim com 12 e vai para 4. Pelo contrário, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que começar a acreditar: eu vou ser melhor, eu vou continuar na peleja, eu vou continuar essa luta, eu vou continuar essa guerra, eu vou continuar travando aqui a batalha, eu não volto para trás, eu vou desenvolver, eu vou melhorar, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Ou será que você tem parado no caminho? O Senhor hoje quer te dar força para conquistar mais talentos na sua vida. O Senhor quer te tirar dessa fase e quer te fazer crescer. Quer ganhar algo, tem esforço. Jesus está olhando para você hoje dizendo: te esforça, esforça-te que eu te ajudarei, esforça-te que eu te ajudarei, esforça-te que eu estou no caminho. Tem bom ânimo, esforça-te, porque eu quero fazer você conquistar e derrubar toda barreira de maldição da tua casa, da tua família, do teu lar. Mas é preciso ter força nesse desenvolvimento, é preciso ter força nessa batalha, é preciso ter força nessa guerra, é preciso ter perseverança. Ele está dizendo: persevera mais um pouco. Persevera nesse desenvolvimento. Já chegou o momento de pessoas te chamarem, já chegou o momento de pessoas te atraírem para que tu possa voltar, para que tu possa retroceder. Mas há poder no nome de Jesus te dizendo: eu tenho um talento, eu já coloquei no teu coração para desenvolvimento da tua vida. Tu não vai retroceder. O Senhor Jesus está contigo, te sustentando, te guiando, te dando força para que tu possa desenvolver. O Senhor te chamou para ganhar almas. O Senhor te chamou como exemplo. O Senhor te chamou para ser exemplo. O Senhor te chamou para o crescimento emocional, o crescimento pessoal e o teu crescimento espiritual. Você precisa voltar a orar, voltar a jejuar, voltar novamente à batalha, voltar novamente à guerra e dizer: o Senhor está comigo, eu vou vencer essa batalha. Senhor Jesus, nós oramos, Pai querido, essa noite, Senhor, por cada pessoa, Pai querido, que está na peleja, desenvolvendo, Pai, os talentos, desenvolvendo, Pai querido, aquilo que Tu colocou no coração, no entendimento, que Tu tem derramado, Pai querido, como ministério, Senhor Jesus, na vida deles, Senhor Jesus. Deus de misericórdia, Deus de salvação, o inimigo tem atrapalhado e colocado barreiras, Senhor, para que esse desenvolvimento não possa acontecer, para que esse crescimento não venha, Pai, alcançar essa casa, para que esse crescimento não venha alcançar essa vida, para que esse crescimento, Senhor, pessoal, não possa adentrar, Pai, a vida desse homem e dessa mulher. Mas todavia, Pai querido, a Tua mão poderosa, Senhor, fará crescer e desenvolver, Senhor Jesus, trará, Pai querido, sabedoria e conhecimento, para que eles possam solucionar
solucionar, Pai querido, esses problemas, que esse talento venha se desenvolver, que essa obra, Pai querido, que Tu já preparou de antemão, Senhor, possa trazer o crescimento dessa casa, possa trazer o crescimento dessa vida, possa trazer o crescimento desse jovem, trazer o crescimento, Pai celestial, oh Deus poderoso, desse homem e dessa mulher de Deus. Ah, Jesus, que os labores, Pai querido, da vida, Senhor, e os problemas, Senhor, não possa parar o desenvolvimento, mas possa, Pai querido, trazer crescimento, perseverança, Senhor, e esperança, Senhor. E é que a gente, Pai querido, a cada dia será melhor, para que quando Tu vier, Senhor Jesus, a gente possa Te entregar uma família que Te busca, uma casa que Te adora. Ah, Senhor Jesus, um relacionamento, Pai querido, e uma vida agradável, Pai querido, ao Teu altar. Assim, essa noite, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo.